Bom, a aula de hoje é sobre choque séptico. Eu vou achar mó legal mexer nesse negocinho. Mas, assim, eu tentei organizar um pouquinho para ficar não muito denso e tentar fazer a aula aí no máximo em 1 hora. Então, eu não vou trazer tantos detalhes que já foi apresentado nas aulas anteriores da Bárbara, de choque e abordagem inicial, e de monitorização, né, hemodinâmica do Matheus. Então, eu me baseei assim, para organizar os tópicos, eu fui por esse livro, que é de 2022. Eles estão para lançar em uma versão mais recente, mas ainda não lançaram. Então, eu dividi assim, definição, epidemiologia, fisiopato, quadro clínico, diagnóstico e tratamento, embora em alguns momentos vai estar um pouco misturado algumas coisas. Para início, assim, a definição de agora mais aceita, mais atual e mais aceita é de que a sepse é uma infecção associada à disfunção orgânica devido a uma resposta desregulada do organismo. Ela é uma resposta inflamatória e anti-inflamatória com imunossupressão concomitante, ou seja, a pessoa tem que ter uma infecção confirmada ou suspeita da infecção e ela vai estar apresentando uma resposta de inflamação ou anti-inflamação, né? E isso vai estar desregulado, gerando uma imunossupressão. Já o choque séptico em si, ele precisa ter alguma alteração da parte circulatória, então cardiovascular e metabólica celular, que nesse contexto vai aumentar a mortalidade do paciente, né? E essas são as definições mais antigas, que não é mais usado. Então, sepse grave a gente não usa mais. A sepse antigamente era só vista como uma SIRS e uma suspeita de infecção, a gente não usa mais. Hoje em dia a gente ainda segue o Quicksolve, embora tenha alguns viés aí que eu vou colocar, e o SOFA, né? Essa também é uma comparação, né, que eles fizeram do sepse 2 e do sepse 3. E o que mais aceito ainda é o sepse 3, mas isso pode ser que mude daqui a algum tempo, né? Os viés que ficou definido, assim, aqui tem poucos estudos ainda, e ausência de dados mesmo, em países em desenvolvimento ou emergentes. Essas pesquisas que tem sobre choque séptico, tudo é tudo em países de primeiro mundo, em que o acesso ao sistema de saúde, as medicações e o diagnóstico é feito de uma forma muito rápida, né? Então, seria diferente, provavelmente mudaria os dados, mudaria as definições dessa doença, se for feita uma pesquisa em país em desenvolvimento ou emergente mesmo. Em questão do SOFA, ele pode ter alguns problemas voltado, por exemplo, ele precisa ter 2 pontos para a gente considerar a sepse. E a gente pode ter algum paciente que está bem ali na limítrofe, né? Então pode ter um paciente com infecção, por exemplo, uma create de 1,9. No SOFA ele só vai pontuar 1 ponto, e aí a gente, pelo score, a gente não considera a sepse. Mas isso pode ser um paciente, na verdade, no início já de um choque aí, que a gente deve considerar que, se for fazer um novo critério, eles provavelmente vão abordar essa questão para poder antecipar o diagnóstico e o tratamento, né? E aí tem outros exemplos também, a infecção, uma hipotensão que responde a fluidos, também pontua 1 só. A infecção lactato alto também, na verdade, nem pontua, porque o lactato alto não entra na pontuação do score de SOFA, né? Então eles considerariam pelo score não tendo uma sepse, mas o paciente provavelmente tem sim, né? Outra questão que eles falam, esperar o paciente desenvolver uma disfunção orgânica para entrar no critério diagnóstico é uma coisa que pode ser boa e pode ser ruim. A questão boa é porque a gente diminui a internação por infecção que não tem gravidade, por exemplo, uma amidalite. A gente não vai ficar internando o paciente por amidalite, né? O score de SOFA, ele tem essa questão que é boa, né? Precisa ter o paciente ter alguma disfunção orgânica para poder seguir com alguma internação para ele, um tratamento mais efetivo. E o que evita a gente ficar fazendo tratamentos excessivos em pacientes que estão mais graves também. Esse é um benefício também. A questão do malefício é o diagnóstico tardio, continua sendo o diagnóstico tardio. Ele sempre vai piorar o desfecho, vai sempre ter um prognóstico muito, muito ruim, né? Então, futuramente eles colocam, todos os estudos colocam que futuramente haverá mudanças na definição, diagnóstico e possivelmente tratamento. Epidemiologia. 15% dos pacientes, isso daqui eu tirei do Sepsis Survival, né? 15% dos pacientes da UTI, eles vão desenvolver sepse até chegando num choque séptico. Em questão da mortalidade no Brasil, é maior que 50%, né? E tudo isso devido a um diagnóstico tardio.
né? Esse diagnóstico tardio, eles relacionam com o desconhecimento da população, que eles falam que chega a 86% da população nunca nem ter ouvido falar do termo de choque séptico, de sepse, né? O diagnóstico também depende de muitos laboratórios, né? Seguindo o SOFA, tem muito laboratório, o que depende também, retarda um pouco o diagnóstico. E outra questão que eles abordam que é muito essencial é a questão de profissionais não conhecerem os critérios diagnósticos. Eles falam mais em intensivistas e mais em emergencistas, que não são capazes de fazer o diagnóstico pelos critérios, eles não sabem os critérios. No mundo, eles colocaram, tem uma incidência que eles colocaram nesse mesmo estudo, né, do Sepsis Survival, eles colocam que em 2017 a incidência global foi de 48,9 milhões de pessoas acometidas pela sepse, 11 milhões foram a óbito. Das mortes no mundo, ela é responsável por 19,7%. E tem um alto impacto econômico. Esse aqui foi de um outro estudo que eu tirei, depois eu deixei todos os estudos aí, mas ele coloca que um paciente com sepse tratado, ou seja, já passou por todos os processos da sepse, todo o tratamento, antibiótico, suporte, tudo que ele recebeu, teve um gasto de $50 mil. Ou seja, um gasto anual aí por paciente, uma média de que vai ter por ano, é esse valor aqui nos Estados Unidos. Então, dá 16,7 bilhões de dólares nos Estados Unidos por ano no tratamento da sepse. Então, tem um impacto econômico bem importante também. E eu coloquei o Thanos, não sei se vocês entenderam a analogia, mas é porque como no Brasil a gente tem uma morte maior que 50%, é referente como o Thanos, o vilão da Marvel, ele mata 50% da população. Ele é mais letal que o Thanos. Pra entender. Vamos para fisiopato. Da fisiopato, lembrando que precisa ter uma infecção. Essa infecção pode ter várias etiologias. Geralmente as mais frequentes que causam sepsis são essas aqui. É mais raro você ver sepse de origem fúngica ou de protozoário, prions e eumintos, mas pode acontecer também. Lembrando que a sepse também pode acontecer diante de um paciente que tem uma infecção bacteriana, não só por conta do contato com a bactéria, mas por conta das endotoxinas que elas podem liberar. Então, no caso da gram-positiva, ela tem esse ácido aqui que está na estrutura dela, entra em contato com a nossa célula de defesa ali, vai ser feito um reconhecimento e ele em si vai desencadear um processo inflamatório muito intenso, bem como essas outras proteínas aqui que são endotoxinas da gram-negativa. E aí tem algumas bactérias que são as mais frequentes, eu coloquei da gram-positiva e gram-negativa, das toxinas, as mais frequentes. Lembrando que a questão da sepse, a gente precisa desencadear um processo inflamatório e anti-inflamatório. O normal é a pessoa sempre equilibrar. Ela vai ter um ponto ali que vai ter um processo inflamatório mais intenso no início, vai chegar numa homeostase ali, num ponto de equilíbrio, e depois vai começar a ter um processo anti-inflamatório agindo. Mas no caso da sepse, a pessoa não tem tanto esse controle. Então, eles separam até os pacientes em estágio pró-inflamatório e pacientes em estágio mais imunossuprimido ali, anti-inflamatório. E aí, o que é importante na sepse é que a gente tem uma ativação muito grande de interleucina 1, interleucina 6. Eu coloquei os principais, esses são os principais. A origem de cada um deles. Eu montei essa tabelinha também de acordo com vários artigos, e o que é mais importante em cada um deles. Né? Então, assim, a interleucina 1, a gente vai ativar bastante a febre no paciente. A febre, como tinha sido abordado também, a febre também é deletério para o nosso corpo, né? Se ela for muito persistente, muito alta. A gente vai ter indução à apoptose celular de uma forma mais massiva, vai ter um recrutamento de células NK, de neutrófilos no geral, muito intenso. E isso tudo também vai estimular a liberação de óxido nítrico, principalmente a interferon gama. Vai produzir muito óxido nítrico, principalmente ali no endotélio, né, que é onde a gente vai começar a ter o desequilíbrio da parte endotelial e aumentar a permeabilidade ali do tecido vascular. Aí as citocinas anti-inflamatórias, a gente tem como principal a interleucina 10, que ele vai fazer aí atuar mais nas células T, né? Ela é liberada mais pelas células T e elas vão inibir aquelas citocinas que a gente viu anteriormente, né? Elas vão reduzir a expressão, só que alguns pacientes, geralmente idosos e tudo, são mais imunossuprimidos, eles não vão desenvolver um quadro, por exemplo, de febre,
porque eles vão estar num estado mais anti-inflamatório. Isso também é bastante deletério para o corpo, porque ele não tem uma resposta adequada à infecção, né? As citocinas hematopoéticas também, algumas delas vão ser liberadas, que são principalmente essas duas, que vai ter uma produção, vai estimular a medula a produzir muito mais células de defesa específica para aquilo que ele está combatendo, do que produzir células de hematopoéticas, assim, de sangue de fato. Então vai cair, o paciente vai poder desenvolver uma anemia, por exemplo, por um desvio. A medula começa a produzir muito mais células imaturas e focadas no que ele precisa combater. Então, se for uma infecção bacteriana, geralmente tem um aumento muito grande de neutrófilos aí, só que na forma imatura, né? E na resposta viral, a gente vai ter uma ativação muito maior dos interferons aqui, que é o alfa e beta. E elas vão inibir a replicação viral e elas vão também gerar uma apoptose da própria célula que está recebendo aquele vírus. É assim que ele combate. Aí tem a diferença também da questão da imunidade inata e adaptativa. Na inata também a gente vai desenvolver aí, estimular a cascata aí do complemento. A imunidade inata é a primeira resposta aos patógenos, então ela acontece nas primeiras horas da infecção, para depois ter a imunidade adaptativa, que é quando você tem uma ativação mais de linfócitos T específicos, né? Ainda mais quando o paciente é vacinado, tudo. O que geralmente a maioria dos pacientes na sepse está com um desequilíbrio aqui. Nem chega às vezes aqui. Aí o que eu falei, a gente vai ter mais desvio para a produção desse lado aqui, por exemplo, do que para a produção de eritrócito ou para a produção de plaqueta. Então a maioria das infecções vai cair plaqueta por conta desse desvio, que ele vai dar prioridade em produzir esses daqui por conta da intensificação das interleucinas que vão estimular isso. A sepse em si, ela causa vários distúrbios em vários sistemas, né? Todas elas com um mecanismo parecido e alguns mecanismos que não são muito bem explicados, mas as principais é que a gente vai aumentar a demanda de oxigênio pelo corpo inteiro por conta da acidose, por conta da febre e do processo inflamatório que o paciente gera. Esse paciente vai começar a ter uma disfunção mitocondrial, que foi dado até na aula de monitorização hemodinâmica lá pelo Matheus, né? O paciente vai aumentar muito a produção de óxido nítrico, que a gente tinha conversado já. Isso aumenta a permeabilidade vascular e deixa o vaso mais hipoativo, ele não fica tão responsivo à catecolamina. Então você vai ter uma distribuição, um fluxo ruim para todos esses órgãos. Então você pode fazer uma insuficiência renal por conta disso, você pode ter um prejuízo pulmonar por conta disso, pode fazer uma insuficiência cardíaca por conta disso, tudo por conta da diminuição do fluxo sanguíneo mesmo, né? Além de fazer alguns trombos microvasculares aí e ter um desequilíbrio que eles falam até de chegar à coagulação intravascular disseminada, pontos de hemorragia e pontos de coagulação intensa. A questão da acidose eu falei, e esse estado em que você vai ter uma ativação muito grande de óxido nítrico, de células endoteliais, aí tendo muita produção também de células de defesa, você está no estado mais pró-inflamatório. E a pessoa que tem uma atuação aí mais anti-inflamatória, que geralmente são idosos ou pessoas que têm muitas comorbidades, elas estão num processo mais de imunossupressão, que são quadros, aqueles idosinhos que vão ter aqueles quadros mais arrastados de infecção. É diferente de um jovem, geralmente o quadro é muito mais deletério de uma forma muito mais rápida. Aí a gente tem aquela questão que também foi levantado na aula anterior aí, nas duas anteriores, a questão da vasodilatação excessiva vai levar a uma má distribuição de volume sanguíneo, vai diminuir o retorno venoso, que vai diminuir o volume sistólico, diminuindo o débito cardíaco, perfusão tecidual diminuído, ou seja, você vai desequilibrar não só na parte do coração, mas em todos aqueles outros órgãos, que é a maioria das doenças aí. Então, o que a gente faz nesse paciente, inicialmente, como a gente sabe, é hidratar, né? O quadro clínico do paciente, ele vai depender de onde está esse foco infeccioso, é o que a gente tem que achar para guiar o antibiótico, né? E aí, depois eu coloco uma tabelinha certinho qual que é o quadro clínico de fato, dependendo da fonte infecciosa. Eles colocam que o Quicksofa, né, ele é usado para prever a morte e a permanência, né, prever o tempo de permanência do paciente na UTI.
mas ele é pouco sensível para uma triagem. Então, para uma triagem, ele não é tão usado, ele tem mais chance de erro. Ele é pouco sensível, ele é mais específico. Então, mas, de qualquer forma, a gente ainda usa para ver a chance desse paciente evoluir mal, né? Ele vê basicamente a frequência respiratória, a mudança no estado mental e a pressão do paciente. 2 ou mais pontos é compatível com um provável diagnóstico aí de sepse. Depois de ter instalado a sepse, a gente vai começar a evoluir para a disfunção vascular e metabólica, que é onde a gente vai ter uma alteração muito grande do consumo e oferta, e aí a gente faz o choque de fato. Não necessariamente o paciente hipotenso é o paciente que vai estar chocado, né? Às vezes ele vai apresentar o choque já estando com lactato mais alto do que o normal. Tem outras escalinhas que eles usam também, mas tem o nível de evidência é o mesmo para que o Quick-SOFA, que é o NIOS e o MILS. O MILS ele é mais simples, então dá para aplicar em qualquer lugar, que ele vê a frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, é só os sinais vitais e um exame neurológico rápido ali, um Glasgow. Já o NIOS ele é um pouquinho mais específico e tem saturação a mais, e a temperatura é igual nos dois. A pontuação deles é praticamente igual também. A clínica e o foco, né? Então, assim, o paciente que tiver, para você suspeitar e para guiar o antibiótico nesse paciente, a gente geralmente vai fazer um tratamento empírico, com antibiótico empírico, mas pensando nesses focos e nos fatores de risco desse paciente ter uma resistência, né? Já uma bactéria ou algum quadro mais resistente. Então, se for um respiratório, o paciente geralmente vai ter febre, espineto, apneia, hipoxemia, é o que a gente já espera. No urinário, vai ter oligúria, disúria, dor lombar, urina fétida, pode ser que tenha febre, pode ser que não. Nos cutâneos, partes moles, também vai ter rubor local, dor, edema, secreções, coleções. Se for infecção de catéter, vai ter secreção local, hiperemia, e sempre tem que ir descartando outros focos, né, para ver qual que é o foco infeccioso de fato desse paciente. Abdominal, tem dor abdominal, pode ter vômito, pode ter irritação peritoneal, que é um sinal de alarme. Muitas vezes esse paciente vai precisar ser abordado, inclusive se tiver coleção, tiver abscesso, geralmente tem que resolver não só fazendo antibiótico, tem que resolver abordando cirurgicamente esse paciente. Ou se você pode fazer a chumelite, né, diferenciando se é crônico, agudo, você também vai ter dor local, secreção, geralmente são pacientes que já foram abordados, né. Do sistema nervoso central, você vai ter febre alta, vai ter sinais de meníngios, alteração de consciência também, pode ter convulsões pélvicas e ginecológicas no geral, você vai ter dor pélvica, vai ter dispareunia, uma dor que pode irradiar para abdômen ou pode irradiar para a região ali próxima, um corrimento. Quando é cardíaco, a gente tem uma febre prolongada, que a gente pode usar o score de Duke também, para descartar a endocardite, e tem outros focos que eu acabei não colocando aqui, que esses são os mais prevalentes mesmo. E lembrando em consideração pacientes que têm risco, por exemplo, se é um respiratório, mas é um paciente DPO-cítico que usa O2, vive em ambiente hospitalar, você já vai pensar que você tem que descartar outras bactérias mais resistentes, então você vai amplificar um pouco mais a sua antibiótico terapia para pegar mais grãos negativos e bactérias mais resistentes. O diagnóstico, né? A gente segue aí ainda o SOFA, né? Ele coloca que 2 pontos ou mais você já tem um paciente grave, e quanto maior a pontuação, maiores, né, mais disfunções esse paciente tem, aumenta o risco a mortalidade desse paciente, né? E aí ele separa em respiratório, cardiovascular, que todos esses daqui dependem basicamente de exame laboratorial, né? A bilirrubina do paciente, função renal, a create, coagulação de plaquetas ali, e da parte neurológica do Glasgow. Então, praticamente todos os pacientes que foram um pouco mais graves aí já pontuam de fato, né? Que era uma questão que a gente estava discutindo da definição, né? A gente sempre vai acabar pegando, pontuando somente pacientes muito graves na sepse. Os Surviving Sepsis colocam essas metas, né? E ele aborda também a questão do lactato para acompanhar esse paciente nesse choque. E ele fala algumas coisas aqui já da parte de administração rápida de fluido, iniciar o vasopressor,
mas a questão do lactato é importante não no diagnóstico, né? Eles não colocam no diagnóstico, mas sim no acompanhamento desse paciente, para ver o quanto de consumo de metabolismo anaeróbico que esse paciente está tendo. E aí tem a questão que eles abordam também, né, de um choque hiperdinâmico e um choque hipodinâmico, né? O hiperdinâmico é geralmente o quadro séptico, em que o paciente tem um alto débito cardíaco, mas ele tem uma redução da resistência vascular, que lembra que ele está com óxido nítrico muito elevado, vai ter uma permeabilidade vascular muito aberta ali, né? Então vai ter um extravasamento muito grande. Já no choque hipodinâmico, que também pode ser o estágio aí final já também da sepse, é um paciente que já vai começar a ter um baixo débito cardíaco e ele tem um aumento da resistência vascular, né? Então pode ser que um paciente, quando você faz, por exemplo, o paciente está num choque séptico, bem importante, você faz muito droga vasoativa nesse paciente, ele pode evoluir para um choque hipodinâmico, né? E o que muda nesses dois choques é o tratamento inicial que a gente vai fazer. Geralmente nesse paciente no hiperdinâmico, que é o choque séptico de fato, a gente vai fazer melhorar essa questão da resistência vascular desse paciente. Então a gente precisa subir essa resistência vascular. A gente primeiro vai hidratar para depois pensar em fazer alguma droga. Nesses casos desse paciente que ele tem um baixo débito, a gente vai precisar fazer um ionotrópico, um cronotrópico aqui para melhorar esse débito desse paciente. Então o foco de tratamento muda, dependendo do estágio que o paciente está. Tratamento, eu vi todos esses artigos que eu não cheguei a colocar referência no final, mas eu deixei aqui que eles são bem importantes. O que eu mais me baseei foi na campanha de sobrevivência à sepse. Tem a versão em português, tem a versão em inglês. Esse daqui também é bem bom, mas ele só trata da parte hemodinâmica mesmo. Esse daqui faz uma revisão, realmente assim, histórica. Esse daqui é bem legal para saber quando você suspende o antibiótico do paciente, são estudos mais recentes, 2024. Esse daqui eles trazem quase que as mesmas coisas, mas a campanha Sobrevivendo à Sepse, ele traz um compilado muito mais explicado e específico do que esse daqui e do que esses dois. Então, acho que ele vale muito a pena ler. Foco de tratamento é manter a pressão do paciente acima de 65, a média, né? A gente primeiro vai tentar uma ressuscitação volêmica e hidratação. Eles falam, assim, mais estudos são mais a favor de uma hidratação mais parcimoniosa, mais cuidadosa, não vai ficar... você pode sim fazer, se o paciente não tiver, ou tiver sinal claro de hipovolemia, de desidratação, você pode fazer aquele 30 ml por quilo, mas eles recomendam uma hidratação um pouco mais cautelosa se o paciente não tiver esses critérios, não tiver desidratado. Então, quando você vê que o paciente não tem critério de desidratação, não está hipovolêmico, não adianta ficar fazendo soro, porque não vai subir a pressão desse paciente. E aí eles falam, em questão da ressuscitação volêmica, usar cristalóide, e na escolha do vasopressor, na sepse, a primeira droga de escolha é noradrenalina. Se o paciente é hipertenso crônico, a gente permite uma pressão média um pouco mais alta. E não muda desfecho, na verdade melhora o desfecho dos pacientes do que se você pegar um hipertenso crônico e fazer ele ficar uma pressão ali, uma média de 65, tem um desfecho pior. Então, para esses pacientes hipertenso crônico, a única situação na sepse que você vai permitir uma hipertensão um pouco mais alta aí. Antibiótico, você vai fazer guiado pelo foco ou até chegar aos resultados da cultura, você vai tratando aí, se considerando que é um paciente em choque séptico, você precisa tratar em 1 hora. E hoje em dia eles falam até de não atrasar mais que 45 minutos. Eles colocam já estão diminuindo o tempo, né? E você vai tentar ali manter a meta de uma manutenção da normotermia. Em alguns estudos, inclusive, traz a questão não só de ficar fazendo dipirona, ficar fazendo antitérmico, mas de fazer também meios extracorpóreos, né? De você usar coisas gelocos, aquelas coisas para trazer uma temperatura mais baixa para esse paciente, para controlar, impedir que ele faça uma hipertermia. O controle da acidose, eles também comentam isso, que é bem importante. Então, se o paciente está ficando com pH, eles falam o paciente ficando com pH menor que 7,2, né? A meta é manter maior que 7,2. Então, se o paciente começar a ficar mais baixo, eles falam de você corrigir fazendo bicarbonato nesse paciente. Mas se o paciente tiver uma hipocalcemia, você primeiro corrige a hipocalcemia para depois fazer bicarbonato. Até porque o bicarbonato também vai consumir um pouquinho do cálcio. Eles falam de evitar a hipocalcemia, mas também não é para ficar fazendo hipocalcemia para todo mundo, fazer cálcio para todo mundo, é só no caso de hipocalcemia mesmo.
E aí você pode fazer desse modo que eles colocam aqui, que é de 20 a 30 ml em 100 ml em 10 minutos. E evitar a hipofosfatemia também. Tudo isso leva a um desfecho mais negativo aí para esse paciente. E fazer sedação mínima também, porque a sedação, ela tem, os medicamentos sedativos, eles têm um efeito cardiovascular também importante, né? Então, eles podem deprimir o sistema cardiovascular desse paciente que já está ruim, né? Então, eles recomendam fazer uma sedação mínima para manter o paciente num RAS ali de -2 a 0, e um despertar diário também pode ser permitido nesse paciente, né? Tentando buscar aí um ciclo circadiano mais próximo do fisiológico, exceto em pacientes neurocríticos. Se o paciente, por exemplo, fez uma abordagem cirúrgica, o paciente está com um mega de um AVC, você vai deixar esse paciente com RAS mais baixo. Você vai deixar ele lá RAS -3, 4, 5, o que for, mas você vai deixar mais baixo. Você vai evitar hemotransfusão excessiva. A meta para esse paciente é manter um HbI maior que 7, mas eles falam que não tem benefício ficar mantendo o HB desse paciente mais do que 8, 9. Então, a gente mantendo esse paciente com 8, 9, ele tá ótimo, né? E só vai transfundir quando tiver menor que 7. Questão de corticoides. Eles falam que o corticoide é para fazer somente em choque refratário, ou seja, você já tentou essas medidas e o paciente não está respondendo nem a essas medidas, a drogas, nem a hidratação. É um choque, considera um choque refratário. E o paciente começa a fazer um sinal de insuficiência adrenal, aí você pode fazer a dosagem de hidrocortisona que eles colocam de 200 mg dia, ou você faz em bique, essas 200 mg em bomba, ou você faz 50 mg de 6 em 6. E esse estudo que coloca essa dosagem mais baixa em bomba ou nessa dosagem teve um significado melhor, não teve tanta aumento de óbito como teve se você fazer uma dosagem alta como era feito antigamente, né, que fazia muito corticoide nesses pacientes, e esses pacientes que tinham corticoide muito alto tinham um desfecho mais negativo aí. Aí aqui, considerando todas as abordagens que a gente precisa fazer, é só uma tabelinha mais rápida de visualizar, então precisa fazer esse antibiótico desse paciente, mas antes completar a cultura, fazer um balanço adequado da solução, então usar mais cristalóides, evitar de ficar usando soro fisiológico ou outros que possam piorar o quadro desse paciente ou fazer um distúrbio hidroeletrolítico aí nele. Iniciar vasopressores, de preferência a nora, para permitir essa pressão média 65, fazer o controle da infecção, né, com a cultura e com o antibiótico no primeiro horário, e as tentativas de você acompanhar essa ressuscitação desse paciente. Então, você vai ver a perfusão tecidual desse paciente. E tem alguns meios de avaliar essa perfusão tecidual também. Aí eles falam de fazer o eco, a responsividade de fluido. Aí eu trouxe alguns estudos sobre o que a gente até tinha conversado antes, em questão do volume. Tem o estudo Clovers, o Andromeda, o Rivers, né? Eles trazem toda essa questão de você usar cristalóide, usar volume nesse paciente. E todos eles falam a favor, na verdade, de uma forma para você ficar evitando a sobrecarga de fluidos e você fazer uma terapia, na verdade, guiada mesmo nas metas que precisa chegar. Então, evitar nesse paciente fazer muito líquido e também não deixar ele hipovolêmico, né? A gente tem que sempre buscar o que é mais fisiológico, então buscar mais uma euvolemia nesse paciente. Então, por isso que eles falam mais a favor de você individualizar o tratamento desse paciente em questão da hidratação, não ficar fazendo para todo mundo aquele 30 ml por quilo. E aqui como funciona, tipo, a gente tem aquele Rose, né, que foi também discutido, né, que a gente tem no primeiro momento a situação, depois mantém a otimização, a estabilização do quadro, então quando chega aqui não adianta ficar fazendo um monte de volume que o paciente não vai melhorar, né. Aí, dos antibióticos. A gente inicia com antibiótico empírico e eles falam assim, tem um estudo de antibiótico que eles falam pra gente evitar clindamicina e metronidazol se esse não for o foco de tratamento. Por exemplo, se não for um tratamento cutâneo, um tratamento abdominal ali, a gente evitar esses antibióticos porque eles vão selecionar as bactérias anaeróbicas que podem fazer uma seleção com Clostridium ou criar outras resistências, né? Então, aumenta a infecção por Clostridium, aumentando aí a pseudocolites, né, nesses pacientes e causar as diarreias, o que pode ainda piorar o quadro desse paciente. O tempo do antibiótico é importante, eles também trazem
a questão de se o choque do paciente está presente, você vai iniciar um antibiótico lá dentro da primeira hora. Agora, se o paciente não tem choque, ele está querendo evoluir ali para sepse, tem um foco de infecção suspeito, e você consegue esperar algum tempo ali até coletar as culturas e tudo, aí eles falam para você esperar essas 3 horas aí que não vai mudar o desfecho do paciente. E eu coloquei aqui do lado alguns fatores que levam para a infecção fúngica, porque dependendo do paciente, a gente fica difícil de saber se é uma infecção realmente bacteriana ou uma infecção fúngica. Enquanto você não tem a cultura, dependendo do fator de risco do paciente, num paciente com sepse, num choque séptico, às vezes a gente entra assim com antifúngico, dependendo dos fatores de risco desse paciente. Os estudos que falam, assim, estudos sobre o azul de metileno, não vou colocar ele junto com droga vasoativa, mas ele traz, o último que tem esse daqui, mas ele traz, tem mais uns 3 estudos mais ou menos, e todos eles falam que tem um benefício sim, só que são estudos ainda muito pequenos, eles não têm uma amostra muito grande, né? Eles têm um benefício que ajuda a diminuir a dosagem da concentração da droga vasoativa, o azul de metileno permite um desmame melhor das drogas e diminui sim mortalidade. Só que foi um estudo ainda muito pequeno, então possivelmente nos próximos anos eles vão abrir mais esses estudos e ampliar a amostra deles. Então, assim, dá para usar, mas ainda não tem estudo suficiente para respaldar a conduta. Mas dá para usar. Tipo, é um paciente num choque super refratário, você já literalmente tentou de tudo. E o azul de metileno não tem, assim, o mecanismo de ação dele ainda não é muito claro, não é muito estabelecido, mas eles têm uma suspeita de que ele atua numa enzima específica que tem uma função parecida com o óxido nítrico. Então, ele ajuda a diminuir a permeabilidade vascular periférica, o que tem ajudado esses pacientes possivelmente aí a fazer um desmame dessas drogas vasoativas. Aí de droga vasoativa a gente tem vários estudos, né? Tem o VASH e o VENIT que a gente já viu, né? Que estuda o diferente impacto aí de usar vasopressor no choque, na sepse, né? Choque séptico. A vasopressina e a norepinefrina, a gente viu que a primeira droga de escolha vai ser a nora, e depois a gente entra com a vasopressina, e tem toda aquela questão de desmame, né, do quando deve ser feito e como deve ser feito o desmame das drogas, e fazer um descalonamento, que é o que é mais aceitável. Se o paciente tiver um sinal de insuficiência cardíaca, que a gente vai ver através de um eco, vai ver a diferença, a relação aí de saturação venosa central, vai ver a diferença de CO2 arterial venoso do paciente, a gente consegue ver se esse paciente tiver um gap aí de CO2 maior que 6, geralmente esse paciente tem um comprometimento cardiovascular aí com uma insuficiência cardíaca. E aí a gente entra com a dobuta, mas ainda carece de estudos. Não tem tanto estudos falando sobre os testes aí com a dobutamina nesses pacientes, até porque a dobutamina, ela também vai ter um efeito periférico que também pode aumentar a vasodilatação desse paciente e ter um efeito rebote aí de aumentar o ionotropismo desse paciente sem ter um efeito benéfico na parte cronotrópica. Então ainda carece de alguns estudos aí. A angiotensina é um dos medicamentos que está sendo estudado por agora, ainda não tem estudo que concluiu, mas ele está mostrando aí um benefício e sendo associado às vezes até em substituição da vasopressina. Então a gente vai manter provavelmente a nora e vai ficar aí vendo qual que vai ser melhor de fato, a vasopressina ou a angiotensina no choque refratário. Mas ainda também não tem estudos prontos, estão ainda em vias de análise. Sobre o suporte ventilatório, a gente sempre vai buscar uma ventilação protetora nesse paciente. Se é um paciente que está em choque séptico, que ele está realmente já rebaixado, a gente vai precisar garantir a via aérea desse paciente. Então, a maioria deles vão acabar sendo entubado. Mas a gente faz aquele escalonamento de suporte de oxigênio para esse paciente. A gente não vai começar logo com a intubação. A gente vai tentando dar o suporte necessário conforme for sendo a demanda dele e aquelas avaliações que a gente vai fazendo periódicas, né, de tempo de enchimento capilar, vendo saturação venosa central, para vendo o quanto de oxigênio, lactato também do paciente, vai indicar se esse paciente está conseguindo suprir a demanda de oxigênio ou não.
A ventilação protetora, sempre pensando em manter o paciente com o volume corrente ali mais baixo, mais próximo do que é o fisiológico de fato, então um platô também um pouco mais baixo, para evitar risco desse paciente fazer um barotrauma, né, que é um trauma aí por pressão muito alta. O PIP também do paciente, sempre deixar para evitar ele fazer um colapso alveolar. E a FI do paciente sempre reduzir para evitar a intoxicação até pelo oxigênio, que também é deletério para o nosso corpo. Em questão dos corticoides, tem 2 estudos importantes que falam sobre a questão do corticoide que eu falei lá atrás, né, da dosagem, está aqui explicado o porquê dessa dosagem ser de 200 por dia. Foi feito o estudo adrenal, que ele compara os pacientes muito críticos aí no choque séptico, e ele fala que o estudo, na verdade, ele não teve uma redução na mortalidade, mas ele mostrou uma redução na necessidade de ventilação mecânica e um menor uso de vasopressores. Então, ele não mudou a mortalidade, mas ele diminuiu o tempo de uso de vasopressor e ventilação mecânica, o que é uma coisa boa para o paciente grave, né? E o Approaches, ele trouxe também essa questão da hidrocortisona nessa dosagem, mas ela usou junto da fludocortisona, usou os 2 juntos. Então, deixa um viés aí de que talvez para funcionar dessa forma precise desse medicamento associado. E esse sim, com esses 2, reduziu a mortalidade, além do que a gente já tinha visto anteriormente. Em questão da albumina, tem esse estudo Albios, que ele investiga o uso da albumina no paciente grave, no choque séptico, mas ele viu que não tem diferença na mortalidade, mas melhora sim a hemodinâmica desse paciente. Lembrando que a indicação de fato da albumina em pacientes que são realmente estão com uma hipobulimia aí importante, e a maioria deles que fazem esse quadro são pacientes cirróticos, né, que tem alguma alteração hepática de fato. E pensar que esse paciente não pode, a gente não consegue, também não pode deixar ele fazer muito volume, né? Porque a albumina ela também vai puxar muito volume ali para ele. Então esse paciente pode fazer uma hipervolemia. E a gente não quer isso porque a gente não quer gerar mais processo deletério ali para ele. A indicação da terapia substitutiva, né, renal, ela tem algumas indicações, porque boa parte desses pacientes com choque séptico, eles podem evoluir para uma insuficiência renal aguda, seja por necrose tubular ou seja por uma pré-renal, né? Então, seja renal ou pré-renal, que é a maioria dos casos aí dos quadros de insuficiência renal na sepse. Geralmente, a gente vai indicar a diálise quando o paciente tem uma hipercalemia grave ou uma acidose metabólica refratária, em que a gente já fez tudo, já repôs bicarbonato, está repondo de horário e esse paciente não está resolvendo o quadro dele, já ajustou o ventilador para tentar compensar um pouco mais esse quadro e assim o paciente não está melhorando, aí a gente indica a diálise. Ou quando esse paciente tem uma sobrecarga em que ele não está respondendo a diuréticos. Então, se ele está muito hipervolêmico e não responde a diurético, a gente faz a diálise. Sobre o bicarbonato, tem esse estudo que ele fala sobre a comparação entre usar o bicarbonato nos pacientes com insuficiência renal associada à sepse. E eles falam que tem um benefício sim, né, em usar o bicarbonato nesses pacientes que têm insuficiência renal com a sepse. Né? Então, é indicado quando o paciente está com pH menor que 7,15, ou quando o paciente tem uma hipercalemia severa, em que você já fez as medidas que precisa lá, fez o fenoterol, o salbutamol, fez a solução polarizante, e assim o paciente não está respondendo, fez o diurético e não está respondendo. Aí a gente faz o bicarbonato que ele ajuda a pôr esse potássio para dentro da célula. Se o paciente está muito instável ainda e não está respondendo a vasopressor, e ele ajuda, nesse estudo, ele viu que ajuda esse paciente a evoluir para diálise. Né? E a atenção também, que é importante que alguns estudos falam que não pode ficar deixando o paciente com hipocalcemia, porque pode aumentar a vasodilatação, né? Mas você também não pode repor em excesso essas 2 coisas, porque também pode piorar a vasodilatação do paciente. Nutrição enteral, parenteral, eles falam que é idealizado, na verdade, você iniciar a nutrição enteral precoce, dentro das 24 a 48 horas, salvo nas questões quando o paciente está com uma droga vasoativa muito alta, em que a absorção dele vai ser muito pequena, mas ajuda a preservar a integridade da mucosa intestinal.
e reduz as questões infecciosas, que a gente já tinha discutido também na discussão de artigos. A nutrição parenteral, eles falam que é só para entrar quando o paciente realmente não vai tolerar ou vai ficar muitos dias sem receber nenhuma dieta. Aí a gente entra, porque o risco de infecção pela parenteral é muito grande. E esse paciente já está infectado, né? Ele já está num choque, ali numa instabilidade por conta do processo inflamatório. A gente não quer piorar isso. Então, a gente sempre vai ter que ficar monitorizando esse paciente, vai ter que reavaliar ele frequentemente e a gente tem que ficar de olho em alguns parâmetros específicos para poder avaliar a gravidade desse paciente. Então, o tempo de enchimento capilar a gente vai acompanhar, o lactato sérico a gente também vai acompanhar, que é um indicador de hipoperfusão, que ele está fazendo ainda o uso bastante de uma respiração anaeróbica. A saturação venosa central, a gente também vai usar bastante para ver a questão da oferta de oxigênio, se a gente precisa entrar às vezes com dobutamina nesse paciente, se precisa melhorar o suporte ventilatório desse paciente. O ultrassom, ele ajuda em questão para ver resposta volêmica, função cardíaca, então a gente vai usar ele para, ou como um POCUS mesmo, ou para ver ali a questão da veia cava. A ventilação mecânica, a gente vai usar também para ver a variação de pressão de pulso, também dá para usar, né, que não falei aqui, mas vai definir também as metas, né, de manter esse paciente com uma saturação aí de 55 a 70, pelo menos, uma saturação, uma pressão, né, a saturação de 88 a 92. Se for um paciente neurocrítico, tem que pensar que tem que fazer às vezes até uma hiperventilação nesse paciente, com a saturação dele mantendo mais que 94. Débito cardíaco do paciente, é importante a gente acompanhar para ver se ele vai precisar de algum suporte ou alguma medicação que vá auxiliar na questão da diurese dele. Então, o débito urinário habitual de um adulto é mais do que 0,5 ml/hora. Se esse paciente começar a ter esse valor menos do que 6 em 6 horas, a gente já começa a ficar em alerta sobre essa questão. A create também no paciente, né, se ela subir muito, subir mais do que 0,3 aí em 48 horas ou 1,5 a mais do basal do paciente, sugere que o paciente já está com uma lesão renal aguda. A glicemia do paciente, que é extremamente importante também, a gente tem que manter esse paciente com a glicemia nessa meta. Eles falam que menos do que isso também pode ser ruim e mais do que isso pode piorar também o sistema do paciente. E a hemoglobina, era o que eu tinha dito também, sobre a questão de evitar diversas transfusões desse paciente, que não tem benefício, na verdade só aumenta a mortalidade desse paciente quanto mais transfusão fizer, a menos que seja um choque hemorrágico, e aí precisa conter também a hemorragia, não só ficar transfundindo. E o HB do paciente, eles viram, na verdade, os estudos que não melhora o prognóstico do paciente se você ficar subindo o HB do paciente para mais do que 8. Então, não tem tanto benefício ficar desesperado quando vê um paciente numa sepse bem importante ali, num choque séptico, e o HB dele tiver 7, 8, tá tranquilo, não tem que se preocupar ainda. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida...